Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Então, como prometido, estaremos fazendo a análise da prova que foi realizada no último final de semana aí para o CAP, que é o Corpo Auxiliar de Praças da Armada, para o cargo de técnico em mecânica. Prova esta que foi realizada no ano de 2020. E desde já aqui eu gostaria de transmitir a vocês a minha enorme felicidade, porque quem conseguiu acompanhar as nossas lives teve bastante êxito nessa prova do CAP. Por quê? Porque ao analisarmos ali as questões da prova, observamos o seguinte, que 16 questões, ou seja, 32% da prova, nós mencionamos, os assuntos foram abordados em nossas lives, nas nossas duas últimas lives ali de revisão, ok? Então quem prestou atenção, fez as anotações que nós sugerimos, conseguiu uma nota muito bacana nesta prova. Principalmente esses 32% aí, com certeza você conseguiu garantir para a sua prova, beleza? Então vamos lá dar uma analisada aqui no quantitativo, né, das questões que caíram por matéria, para que assim a gente possa ter uma análise percentual das disciplinas mais cobradas nessa prova e depois vamos para a análise da prova propriamente dita, beleza? Então vamos lá, mas já de início eu gostaria também de pedir o seu like para que você ajude esse canal a crescer, a alcançar a mais pessoas. E lembrando, se você não é inscrito, é de suma importância que você se inscreva e ative as notificações. Então galera, olha só, falando então aí do quantitativo das questões para essa prova do CAP, para o cargo de técnico em mecânica, lembrando que essa prova está sendo realizada agora, ou foi realizada agora no final de 2020, beleza? Então aí, mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos hidráulica, pneumática, onde também está inserida ali tubulação industrial, temos 12 questões, beleza? Que caiu, 12 questões que caíram para estas disciplinas. Já para processos de fabricação foram 4 questões, termodinâmicas e máquinas térmicas 2 questões, resistência dos materiais 6, desenho técnico 3 questões, materiais de construção foram 6, ensaios 5 questões, metrologia 2 questões, elemento de máquinas foram 8, soldagem apenas 1 e sistema ali de ajuste e tolerância 1 questão. Então vamos botar aqui o quadro, né? O gráfico percentual para que você tenha uma noção. As disciplinas que mais foram cobradas foram mecânica dos fluidos, máquinas de fluxos hidráulico e pneumática, onde também está tubulação industrial, como citamos, assim também como resistência dos materiais com 12%, materiais de construção com mais 12% e ensaios destrutivos e não destrutivos com mais 10% e elemento de máquinas com 16%. O que isso significa? Significa o seguinte, que só essas 5 disciplinas comportam 74% da prova, tá? Então aí foram disciplinas fundamentais para a sua aprovação nessa prova. Agora nós vamos dar uma olhadinha na prova para que você consiga ter uma visão macro das questões, ok? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, dar uma analisada aí na prova, especificamente falando, né? Então temos aí Marinha do Brasil, Diretoria de Ensino da Marinha, concurso público de admissão ao curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha, CAP 2020, beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha nas questões, né? Então temos aí a área mecânica, ou seja, para técnico em mecânica. A primeira questão, né, que foi uma questão de parte de mecânica dos fluidos, parte de tubulação industrial. Já a questão de número 2, temos aí uma questão de desenho técnico, né, onde ele vai falar ali sobre a identificação dos tipos de tolerância, né, através da simbologia. A questão de número 3, novamente uma questão aí de mecânica dos fluidos também, falando ali parte de válvulas, né, o reconhecimento de válvulas, questão bem tranquila. Questão de número 4,
é uma questão ali de processos de fabricação. Já a questão de número 5 é uma questão ali de materiais de construção, falando ali sobre ligas metálicas, nesse caso não ferrosas. A questão de número 6, questão de metrologia, beleza? Fazendo aí a leitura em micrômetro. A questão de número 7, temos aí uma questão de ensaios, né? Nesse caso aí, descrevendo um ensaio de dureza. A questão de número 8, temos aí uma questão de máquinas de fluxos, né? Falando especificamente ali parte de bombas. Já a questão de número 9, temos aí também novamente uma questão ali que é inserida dentro da parte de mecânica dos fluidos, falando ali parte de tubulação industrial, nesse caso aí reconhecimento de válvulas, né? Simbologia de válvulas. A questão de número 10, temos aí então uma questão de máquinas de fluxo também, só que dessa vez falando sobre compressores, classificação dos compressores. Vale ressaltar que demos justamente essa classificação lá na nossa revisão, tá? Então uma questão, quem assistiu lá a nossa live de revisão, né? Porque fizemos 2 lives de revisão, então com certeza acertou essa questão aí, foi uma questão dada lá na nossa revisão, por isso que a gente pediu, né, que os alunos assistissem às lives. Uma questão que foi dada lá na nossa live. A questão de número 11, temos aí novamente uma questão de tubulação, né, para você fazer a identificação do tipo de ligação. A questão de número 12, então temos aí uma questão de ensaios mecânicos, assim também como a questão de número 13, né, falando ali sobre o ensaio de impacto do tipo Sharpie. Questão de número 14, temos novamente outra questão de ensaio. Então nessa prova, né, tivemos bastante questões aí de ensaios mecânicos. Questão de número 15, temos aí questão que é inserida dentro de resistência dos materiais, parte ali de decomposição de forças. Questão de número 16, temos aí uma questão que está inserida ali dentro de termodinâmica e máquinas térmicas, né? Relação de compressão. Temos a questão de número 17. Vale ressaltar que lá na questão de número 15, como citamos também, essa parte aqui de decomposição de forças, foi um assunto que abordamos também em nossas lives. Mais uma questão que quem prestou atenção na live acertou sem maiores problemas. Questão de número 17, temos aí relação de transmissão, tá? Questão ali dentro de elementos de máquinas que também citamos lá em nossa live. Então quem prestou atenção acertou essa questão também. Assim como a questão de número 18, olha, questão aí de materiais de construção, né? A parte ali de microestruturas. Então também falamos sobre esse assunto massivamente lá na nossa questão, inclusive ressaltamos que esse tipo de questão iria cair na sua prova, então também quem prestou atenção acertou sem maiores problemas. Então bastante questões aí que nós mencionamos lá nas lives caíram nesta prova, tá? Ao final vamos te dar aqui o quantitativo de quantas questões ou de quais assuntos nós abordamos lá na live que caíram nessa prova, beleza? Questão de número 19, temos aí uma questão de materiais de construção, falando ali especificamente sobre propriedade dos materiais, que também mais um assunto que nós abordamos em nossa live, né? Quem prestou atenção acertou. Questão de número 20, temos aí uma questão falando sobre compressores, que está inserida ali dentro de máquinas de fluxos. Questão de número 21, mais um assunto que nós abordamos na nossa live. Inclusive eu falei assim, pessoal, grava essa fórmula aqui, porque isso aqui vai cair lá na sua prova. E caiu, como nós tínhamos previsto, tá? Questão aí sobre potência mecânica. Outra coisa também que citamos foi isso aqui, ó. Questão de número 22, questão aí de resistência dos materiais, tá? Que nós abordamos também lá na nossa live, tá? Tipos ali de esforços, né? E quem novamente prestou atenção acertou essa questão. Questão de número 23, temos aí uma questão
de metrologia, né, para calcular ali a precisão de um relógio comparador. Questão de número 24, questão aí de elemento de máquinas, tá? Falando ali sobre o fator de Wahl. Questão de número 25, temos aí uma questão de cálculo de volume, questão bem tranquila. Questão de número 26, temos ali uma questão que é inserida dentro ali de mecânica dos fluidos, parte de tubulação industrial, especificamente falando de válvulas, né? Reconhecimento de válvulas e suas aplicações. Questão de número 27, temos aí uma questão que é inserida ali dentro de termodinâmica e máquinas térmicas novamente, né? Ele pedindo ali para calcularmos a cilindrada. Questão de número 28, mais uma questão dada em nossa live, tá? Questão aí para você calcular a pressão, né? Aonde você deveria ali fazer a conversão, né? Para libra por polegada quadrada, tá? Então, outra questãozinha aí também que abordamos lá em nossas lives. Questão de número 29, temos aí uma questão de elemento de máquinas, assim como a questão de número 30 também, é uma questão aí de elemento de máquinas. Questão de número 31, temos aí uma questão de elemento de máquinas, outro assunto também que abordamos lá em nossas lives, relação de transmissão, ok? Mais uma questão aí dos alunos que participaram de nossas lives, com certeza acertaram essa questão de número 31 também. Questão de número 32, temos aí uma questão de ajuste e tolerância, né? Sistema de ajuste e tolerância, para você fazer a identificação ali das simbologias, questão bem tranquila também. Questão de número 33, temos aí uma questão falando sobre processos de soldagem, que inclusive ressaltamos, né, os principais processos de soldagem, descrevendo ali os processos de soldagem. E questão de número 33, né? Mais uma questão que abordamos em nossa live. Já na questão de número 34, temos aí uma questão de metrologia. Questão de número 35, uma questão de processos de fabricação. Questão de número 36, temos aí um assunto que se é abordado dentro de materiais de construção mecânica, tá? Os produtos ali obtidos pelo alto forno. Questão de número 37, temos aí uma questão de processos de fabricação. Questão de número 38, mais uma questão dada lá em nossa live, questão aí de resistência dos materiais, tá? Questão de número 39, temos uma questão de desenho técnico, reconhecimento ali de linhas. Questão de número 40, novamente uma questão de ensaios mecânicos. Para a questão de número 41, outra questão que inclusive demos num vídeo anterior às nossas lives, falando ali sobre as projeções ortográficas, tá? Quem assistiu esse vídeo com certeza acertou mais essa questão, mais uma questãozinha aí para você que nós demos em nossas aulas, beleza? Questão de número 42, temos uma questão aí de potência hidráulica, mais um assunto que nós abordamos lá em nossa live. Olha, pessoal, com isso eu fico muito feliz, né, em saber que a gente contribuiu aí com o acerto da galera que prestou atenção em nossas aulas. Acertamos muitas questões que iriam cair, né? Inclusive já demos as fórmulas ali falando assim, pessoal, grava essa fórmula porque isso aqui você vai precisar para sua prova. Questão de número 43, mais uma questão que nós demos, tá? Questão aí de resistência dos materiais. Questão de número 44, processos de fabricação. Questão de número 45, ali falando sobre os ferros fundidos, né, os tipos de ferros fundidos. Questão de número 46, mais uma vez voltamos aí para o reconhecimento de válvulas, né? Caíram bastante questões desse tipo nessa prova. Questão de número 47, temos uma questão de resistência dos materiais, questão também dada lá na nossa live, né? Inclusive falamos sobre isso, fizemos ali o passo a passo, né? Decomposição de forças, cálculo de reações nos apoios, diagrama de força cortante, momento fletor. Inclusive a gente ressalta, né?
onde o momento fletor é máximo, né? Então, muito legal, estou muito feliz, porque acertamos bastante coisas que iriam cair e que caíram, né, na prova. Tá? Lembrando que aqui a gente está analisando a prova do CAP e iremos também fazer isso com a prova do QTPA. Mais outra questão dada, questão de número 48, quando falamos ali sobre os tratamentos térmicos e seus objetivos, ou seja, suas finalidades, aplicações. Mais uma questão aí que acertamos, tá? Que iria cair na prova e acabou caindo mesmo. Questão de número 49, temos aí uma questão de resistência dos materiais. E, por fim, questão aí de número 50, questão aí de elemento de máquinas, falando ali sobre cabos de aços, beleza? Então, galera, essa aqui foi a análise, tá, preliminar dessa prova do CAP para o cargo de técnico e mecânica do ano de 2020. Lembrando que posteriormente estaremos resolvendo algumas questões e disponibilizando aqui em nosso canal. Então fique bastante atento a isto. Bem, então é isso, pessoal. Se você gostou, entendeu, não se esqueça de curtir, comentar e também compartilhar. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Então um forte abraço e até a próxima!